Questão número 69 é uma questão de população, perfeito, e meio ambiente. Então, nós vamos ter a competência de área 6 e a habilidade número 27, são justamente os impactos gerados pela população. Observe, gente, queda livre, redução de despesas no TRT, ok? Entre os anos de 2021 e 2020. Aí, o que a gente observa aqui? Nós temos a redução de copos descartáveis, nós temos a redução de resmas, uma redução de água, uma redução dos gastos com telefonia móvel e energia elétrica. Observe que o ano de 2020 é o ano da pandemia, né? Então, nós tivemos o home office. E em 2021 ainda foi um retorno gradual, principalmente na esfera pública. O ano de 2022 é que basicamente as atividades elas voltam quase que à normalidade. 2023, inclusive já com o anúncio do fim da pandemia, beleza? Então, o que a questão está dizendo? O fato está relacionado à pandemia do Covid, que fez com que magistrados e servidores fossem colocados em trabalho remoto pela administração do tribunal. Então, está vendo aí justamente, né, falando da pandemia e aí falando do trabalho remoto. Em março de 2020, está aqui, Embora o retorno gradativo para o trabalho presencial de forma consistente tenha iniciado em 2021, os gastos com energia elétrica, água, telefone e resma de papel continuaram em queda se comparada a anos anteriores à pandemia. O consumo de resma de papel teve redução significativa. Em 2021, foram gastos 1.106 resmas, 553 mil folhas, diminuindo 49% em comparação ao ano anterior, quando foram utilizados 2.193. Totalizando a economia de 543 mil folhas. A utilização de copo descartável, por sua vez, diminuiu em 83%. Observe, por exemplo, que hoje, né, nós temos cada vez mais o uso da tecnologia online, digital, né, a virtualização da economia. Então, assim, por exemplo, a questão dos papéis. Hoje você tem um arquivo chamado PDF, que é facilmente visualizado em smartphones, em computadores, sem necessariamente ter que fazer impressão. Então, isso aí já ajuda muito, né? Você mesmo, voltando às atividades com quase que a normalidade atingida, você tem uma redução no consumo de papel. Ele cita também a questão dos copos descartáveis. A pandemia fez com que copos descartáveis deixassem de ficar disponíveis e as pessoas passaram a utilizar o próprio copo, né, copinhos aí de plástico, que são laváveis, ou então as garrafas, né? E isso justamente também acabou mudando os hábitos das pessoas, consumindo menos esse tipo de produto descartável, gerando menos lixo. E esse é que é o ponto da questão ambiental, quando ele diz assim, a redução do uso de insumos pela população, motivada pelo trabalho remoto e mantida, tá aqui, trabalho remoto e mantida após o retorno ao modelo presencial. Indica que é possível a manutenção e ou crescimento das atividades de maneira sustentável. Perfeito, tá certo? A ideia do desenvolvimento sustentável é justamente essa. É você observar lá o tripézinho ali, de economia, sociedade e natureza. Aonde ali, na interseção deles, você tem justamente o quê? O desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que aproveitar os recursos presentes na natureza para o desenvolvimento e crescimento socioeconômico, mas garantir que as próximas gerações também possam usufruir desses mesmos benefícios, desses mesmos recursos. Então, desenvolvimento sustentável ele permite o crescimento. Logicamente, você respeitando os limites e evitando o desgaste, né, acentuado, a degradação dos recursos naturais. Somente a tecnologia reduz o consumo de insumos? Não, você tem os hábitos também. A diminuição do consumo se deve exclusivamente à evolução do trabalho em plataformas digitais. Hábitos não se estenderá, pois o aumento da demanda e a falta de políticas ambientais, falso. Letra E, só pode ocorrer em repartições públicas. Já vou parar porque você também tem as empresas privadas que também evoluem nesse sentido. Valeu!